Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos 1 a 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos 1 a 9. Eu estou lendo na versão ACF, Almeida Corrigida Fiel. E Pedro e João, diz o texto, subiam juntos ao templo, à hora da oração, a nona. E era trazido um homem, que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. O qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. Então disse Pedro: não tenho prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se de pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. Eu estou lendo esse texto apenas para colocar você dentro do contexto do versículo 1, que diz: e Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, vírgula, a nona. E desse versículo eu quero pensar a expressão a hora da oração, a nona. E como nós estamos na nona hora de oração de hoje, eu quero falar sobre a hora nona, a hora da oração. Mas antes de falar da hora nona, porque eu quero encerrar o nosso culto hoje, clamando para que Deus te dê uma experiência por trás do significado da hora nona. Antes de entrar no tema da hora nona, eu queria fazer um desafio para você. O desafio, para você que está presente, para você que está online, eu quero fazer o desafio para que você abra um pouco mão do pensamento cartesiano, do pensamento racional, dessa herança grega implantado na mente ocidental, que você abra mão só um pouquinho para aceitar um pensamento um pouco mais místico, um pouco mais voltado para a fé, um pouco mais voltado para acreditar na sobrenaturalidade. O apóstolo Paulo estava falando desse tema no capítulo 1 da primeira epístola aos Coríntios, quando Paulo disse assim: os gregos buscam sabedoria, os judeus buscam sinais sobrenaturais. Quando Paulo separa a cultura grega da cultura judaica, ele estava falando de uma diferença perceptível nas duas culturas, onde a cultura grega praticava uma religião voltada para a filosofia, voltada para a inteligência, para o pensamento humano, voltado para a poesia, e uma poesia filosófica, uma poesia de onde se pode tirar muitas lições de vida. Comparando essa mentalidade grega com a mentalidade judaica, onde na percepção de Paulo, o que os judeus querem é que Deus se manifeste, o que os judeus querem é que a glória de Deus visite o povo, o que os judeus querem é uma experiência sobrenatural com o divino. E Paulo compara a religião filosófica, a religião pensadora, a religião racional, com a religião espiritualizada, mística, sobrenaturalizada. Na verdade,
essa separação de Paulo é uma forma de generalizar. Porque, na verdade, toda religião, toda, sem exceção, tem uma faceta filosófica e uma faceta mística. Toda. Em algumas religiões, na medida em que a religião se desenvolve, a faceta mística e a faceta filosófica acabam se separando e se tornando duas versões da mesma religião. Mas toda religião tem um lado filosófico e tem um lado místico. O lado filosófico de toda religião quer entender porquê da religião, porquê da vida, porquê praticar, como viver isso. Tem muita poesia, muitas explicações, muitos entendimentos na área filosófica de uma determinada religião. Na área mística dessa mesma religião, tem uma busca por experimentar, experienciar o sobrenatural. Esse lado místico, ele valoriza muito mais os rituais como chaves que abrem os céus e que permitem uma experiência com o sobrenatural. Aqueles que andam no lado místico de uma determinada religião juram de pé junto que eles tiveram uma experiência com Deus. Eles têm certeza de que a religião para eles não é um conhecimento, não é um entendimento. Para eles, a religião é algo que eles experimentam, que eles vivem, que aconteceu com eles. Para esses, os testemunhos, as experiências vividas valem muito mais do que o significado filosófico. Por outro lado, para aqueles que acreditam mais no lado filosófico da religião, eles estão sempre pesquisando, entendendo, aprofundando, querendo saber. E nesse sentido, a religião dos gregos tem os dois lados e a religião dos judeus tem os dois lados. Quando a gente olha, por exemplo, para a religião grega, a gente se lembra logo de Platão e seus seguidores, com o pensamento platônico, com o conjunto de filosofia platônica, e aqueles que seguem Platão, tentando encontrar cada vez mais o sentido da vida, o que significa viver, o que significa existir, e a importância de se relacionar com o outro, de viver a vida de forma nobre. Você nota isso na religião grega, mas a religião grega também era uma religião de rituais. Eles também faziam rituais de invocação, de manifestação de suas divindades. Então, no grego, tem as duas coisas. No judaísmo, também tem as duas coisas. No tempo de Jesus, por exemplo, os saduceus eram aquele povo tão intelectualizado, tão pensador, que eles não acreditavam nem em anjo, nem em ressurreição, nem em manifestação sobrenatural, e eles eram judeus. Mas entre eles, haviam os fariseus, os buscadores do ritual, os buscadores da manifestação, que acreditavam que Deus manifesta usando anjos, usando sobrenaturalidade, fazendo intervenção na vida das pessoas. Entre os judeus, há os que pensam de forma racional e há os que pensam de forma mística. Entre os gregos, há os que pensam de forma racional e os que pensam de forma mística. Nos dois tem filosofia e mística, mas Paulo diz que os gregos se debandaram quase que completamente para o lado da filosofia. Para o grego, ele estuda os rituais para entender qual o significado para a vida. Para os judeus, Paulo diz que eles se debandaram, em sua grande maioria, para o lado místico. Eles estudam os mesmos rituais pensando: vou abrir um portal. Cada ritual é uma chave que abre portal para ter uma experiência com o sobrenatural. Paulo diz que a igreja de Jesus anda num caminho que une as duas coisas. A igreja de Jesus acredita na verdade revelada pelos apóstolos, mas ela também acredita na manifestação trazida pelo Espírito Santo. Essa introdução é para ajudar você a entender o meu desafio. Hoje, no tema que a gente está trabalhando desde meio-dia, esse tema de acessando os céus,
rasgando os céus, recebendo um derramar de Deus. Eu queria desafiar você a abandonar, nem que seja por um pouquinho, esse pensamento filosófico, e que você se deixasse tomar por um sentimento de sede, de ter uma experiência com o divino, de ter uma experiência de manifestação. E é nesse lugar onde você se permite arriscar. Eu quero que Deus me toque, eu quero ter uma experiência sobrenatural com Deus, eu quero ir além da filosofia, eu quero ir além do entendimento racional, eu quero ir além do pensamento cartesiano, eu quero experimentar Deus agindo na minha vida por fé. Para você que está online, aceita o desafio. Eu sei, alguns de nós somos muito mais racionais do que outros. Alguns de nós temos mais dificuldade com isso do que outros, mas a verdade é que isso é possível para todos nós. E dentro do desafio que fiz para você, eu volto ao texto que nos fez começar essa palavra. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração à nona. Porque Lucas registra essa hora como a hora da oração, porque entre os judeus essa era a hora mais importante, a hora nona. E por que a hora nona era a hora mais importante? Primeiro, por causa da simbologia por trás do número 9. Para a cultura bíblica, o número 9 é o número da manifestação, é o número dos portais abertos. Sabe quando o Salmo 24 diz: abram-se, ó portais eternos, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre? Essa manifestação, esse derramar, essa experiência do sobrenatural dentro do natural, dando para o ambiente uma experiência de visitação, é representado pelo número 9. E nós notamos esse número 9 aparecendo nas Escrituras desde os tempos do Velho Testamento. Desde os tempos de Abraão, o número 9 era usado nos rituais abraâmicos para falar que ele estava querendo uma manifestação divina. Mas a hora em que o sacrifício da Páscoa era feito era na hora nona. A hora nona não é sob a nossa perspectiva, mas sob a perspectiva do calendário judaico. No calendário judaico, o dia era dividido em duas partes. A noite, que começava às 18 horas e ia até às 6 da manhã. Na verdade, às 5h59 da manhã. E o dia começava às 6 da manhã e ia até às 18 horas. Mas eles não chamavam de 6 e 18, ele chamava de hora primeira e hora duodécima. E primeira hora da noite, segunda hora da noite, terceira hora da noite, primeira hora do dia, segunda hora do dia. Primeira hora do dia era de 6 às 7 da manhã. E aí a hora nona era a hora em que era propício, por causa da simbologia do número 9, para se abrir portais. Por isso, o sacrifício da Páscoa era feito na hora nona. Por isso, o sacrifício mais importante do dia era o sacrifício da tarde, que era feito na hora nona. E o sentido disso era que aquele sacrifício estaria sendo feito para que houvesse um portal sendo aberto e houvesse uma manifestação, uma visitação da glória de Deus no meio do povo. Quando o profeta Isaías diz, no capítulo 64 de Isaías, quando ele disse: se rasgasses os céus e descesses outra vez, ele estava fazendo referência a uma manifestação de Deus que aconteceu no Sinai, capítulo 19 e 20 do livro de Êxodo, onde a glória de Deus se manifestou e todo o povo percebeu, os joelhos tremeram, os corações se emocionaram, as pessoas choraram e foram tomados de um pavor por causa da presença de Deus. Mas não, isso não era só reação emocional e psicológica, como muitos pensam, porque
os ouvidos físicos escutaram um barulho de chofar, parecido com o meu, bonito, assim, igual o meu chofar toca. Eles ouviram um barulho de chofar que ninguém sabia de onde vinha, mas não era um barulho espiritual percebido pelos dons, não, era físico, porque a manifestação tinha entrado no mundo deles. Eles ouviram o barulho de chofar, eles viram o monte tremer, eles viram o monte pegar fogo, eles viram uns aos outros reagirem diante da manifestação, eles viram uns aos outros perderem as pernas e caírem de joelhos, outros ficarem de pé, mas com as pernas bambas, sem aguentar, porque tinha muita unção. Mas eles ouviram com uma voz com um ouvido físico, fisicamente, eles ouviram uma voz dizendo: eu sou o Senhor seu Deus, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás e não as servirás. Eles escutaram a voz de Deus, uma voz grave, uma voz que faz tremer. Eles ouviram isso. O profeta Isaías, no capítulo 64, ele diz: rasga os céus e desce de novo. É essa sede que faz parte do lado místico do judaísmo, esse querer a manifestação, essa busca, era o que fazia parte do anseio dos fariseus e não fazia parte do anseio dos saduceus. E a hora nona fala disso, a hora nona simboliza isso, porque essa hora nona era a hora de maior busca de oração. Quando Lucas fala sobre a hora nona no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, ele não chama de uma das horas de oração, embora a hora nona fosse uma das horas de oração. Os judeus no templo tinham oração às 6 da manhã, às 9 horas da manhã, meio-dia, 3 da tarde e 18 horas. Hora primeira, hora terceira, hora sexta, hora nona e hora duodécima, ou última hora. Eles oravam no templo 5 vezes. Um judeu precisava orar em casa 3 vezes durante o dia. Uma na parte da manhã, uma na parte da tarde, uma na parte da noite. Então não havia apenas uma oração, haviam várias orações, mas tem uma das orações que o texto chama de a hora da oração. A mais importante. Sabe, é diferente quando você fala para alguém que tem um posto de gasolina. Quando você fala assim para alguém: olha, lá na minha cidade tem um posto de gasolina. É um de vários postos. Mas quando você fala assim: o posto de gasolina, você está conferindo uma super importância para aquele posto, que possivelmente deve ser o posto Ipiranga, né? Quando você fala "o", você estabelece algo especial naquele apontar. E nesse texto, Lucas está apontando, dizendo a hora da oração, a nona. Essa hora da oração era importante, porque o sacrifício era feito naquela hora, os portais eram abertos naquela hora. Para nós, essa hora ficou muito importante, porque foi na hora nona que Jesus clamou e disse: Pai, nas suas mãos entrego o meu espírito. Os evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, dizem que na hora sexta, meio-dia, houve trevas, porque Jesus estava pregado na cruz já, desde a 3ª hora, e na hora sexta a dor foi grande, e Jesus geme, e os céus escurecem, e os céus ficaram escuros, até a hora nona. Na hora nona, os 3 evangelistas sinóticos contam para a gente que foi exatamente na hora nona, que Jesus rendeu o Espírito, e morreu, e o sacrifício estava feito na hora nona. Jesus podia ter
morrido a qualquer hora. Mas como o sacrifício da Páscoa, o sacrifício mais importante do templo era sempre feito à hora nona, e Jesus era o nosso sacrifício, ele precisava morrer na hora nona, e ele morre na hora nona. E nós percebemos que a hora nona segue com essa significação especial no texto, porque no capítulo 3 de Atos, na hora nona, Pedro e João vão subir ao templo para a hora da oração, e é nessa hora que Pedro e João curam um paralítico de forma sobrenatural. Sabe, irmãos, Deus cura paralíticos de outras formas. Sabe, às vezes, Deus cura um paralítico liberando uma unção sobre ele, e a recuperação dele é mais rápida, é mais funcional, ele faz uma fisioterapia, e o corpo volta ao normal, rápido, na bênção de Deus. Mas algumas vezes, como nessa vez, a manifestação foi tão sobrenatural, que não precisou de fisioterapia. O homem que tinha as suas pernas paralíticas, que não funcionavam, além de não conseguir funcionar, as pernas também estavam atrofiadas, mas o texto diz que a perna, os ossos e os artelhos, os nervos, as cartilagens, sofreram uma intervenção sobrenatural. O texto cita as cartilagens, os artelhos, justamente porque, mesmo que o problema do corpo, do osso, fosse curado, ele ainda precisaria de algum tempo de exercício para fazer a musculatura, para fazer os nervos irem para o lugar, porque a atrofia, mesmo quando cura o problema, a atrofia precisa de exercício para funcionar. Mas esse milagre foi tão terrível, foi tão tremendo, foi tão grandioso, foi tão assustador, que não precisou de fisioterapia. De alguma forma, a luz de Deus entra no organismo desse indivíduo e faz os nervos funcionarem como se tivesse exercitado, faz as cartilagens serem construídas e funcionarem, faz os ossos irem para o lugar, e esse homem anda. Esse milagre é contado na hora nona, e por isso nos ajuda a perceber a grandeza da simbologia da hora nona. A hora nona simboliza essa manifestação em que Deus vai além dos padrões, vai além do comum, vai além do normal, em que Deus entra na nossa dimensão e faz coisas que não são comuns, coisas que não são normais, coisas que não acontecem todo dia, tipo fazer um Monte Sinai inteiro, uma cadeia de montanhas pegar fogo e balançar, e fazer gente humana comum escutar com ouvidos humanos a voz dele falando aos homens. Essa invasão de Deus no nosso mundo é simbolizado nesse paralítico que anda na hora nona, porque o que acontece com o paralítico não é comum, não é normal, não é padrão. E com isso eu quero que você entenda, aliás, com isso eu não quero que você entenda que esse é o único jeito de Deus fazer milagres. Na maioria das vezes, irmãos, Deus não opera milagres assim. Na maioria das vezes, Deus opera milagres de outra forma. Na maioria das vezes, Deus opera milagres progressivamente, processualmente. A maioria dos milagres de Deus são processuais. Mas o rasgar dos céus, no geral, faz esses milagres que chocam a gente, que quebram a gente. Sabe, gente, irmãos, que tinha o coração endurecido, gente que dizia: eu não creio, eu não quero saber, eu não acredito em Deus. Muitas vezes, diante de uma manifestação dessas, representadas pelo número 9, muitas pessoas se quebram de um jeito que a vida do indivíduo vira uma chave. Ele nunca mais é a mesma. Gente que estava aprisionado por vícios e lutando décadas contra um mesmo vício, cai, levanta, às vezes numa manifestação dessa,
Ele levanta do vício e nunca mais cai. Gente sem esperança, sem possibilidade, gente que não acreditava mais em nada nem em ninguém, muitas vezes, tocado por uma unção dessas, vira a cabeça, muda e se torna alguém que muda a vida de multidões. O número 9 significa isso. Na sequência do livro de Atos, depois de Atos 3, quando o paralítico é curado, se a gente vai para Atos 10, acontece uma outra coisa. Um homem que não era judeu, chamado Cornélio. Ao que tudo indica, embora ele não fosse judeu, parece que ele era um prosélito, ou pelo menos um admirador da crença judaica, porque nós encontramos esse homem no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, jejuando e fazendo um momento de oração especial. Que horas? Na hora nona. Está escrito que na hora nona, Cornélio estava buscando a face de Deus, orando ao Senhor. Depois de um tempo de jejum, ele estava buscando a Deus na hora nona. E na hora nona está escrito que os céus rasgaram e um anjo aparece para Cornélio. E o anjo conversa com Cornélio e traz uma palavra de Deus para ele. O anjo disse: Cornélio, Deus aceitou sua oração e suas esmolas. E que horas era aquela? Hora nona, uma hora de manifestação. Lembra que eu te desafiei no começo a ir um pouco além do seu pensamento cartesiano, ir um pouco além do seu pensamento racional e abrir a cabeça para uma experiência nova, abrir a cabeça para a possibilidade de a sua fé acessar algo mais. Então fica comigo só mais um pouco. Cornélio, na hora nona, tem uma experiência divina e o sobrenatural o visitou, e Deus falou com ele, e Deus resolveu os anseios do seu coração. Deus mostrou caminhos que ele não conseguia ver, porque o seu racional não dava conta de alcançar. Meu desafio para você, e o desafio de Deus para você, é que você resolva aproveitar que a gente está usando esse símbolo. Quando o Ministério de Intercessão decidiu fazer 9 horas ininterruptas de oração e adoração, eles estavam reivindicando ao mundo espiritual esse símbolo. Porque esse símbolo, irmãos, é um símbolo que pertence ao mundo espiritual. Aliás, eu preciso te contar isso. As simbologias que movem o mundo espiritual não movem só a luz. As simbologias que movem o mundo espiritual movem as trevas também. Mesmo os símbolos que movem para a luz também acontece. O povo das trevas usa o mesmo símbolo. Por quê? Porque os símbolos, eles são abridores de portais. Pode ser para a luz, pode ser para as trevas. Por exemplo, as pessoas que saíram de movimentos como o movimento satanista, por exemplo, de pessoas que claramente, abertamente, sabidamente adoram as trevas. Muitos deles se convertem e nos contam as experiências que eles viveram lá. E muitos deles nos contam que os sacrifícios que eles fazem, os rituais que eles fazem, usam o número 9 para abrirem portais para a manifestação de demônios. Alguns deles dizem, e não dá para a gente saber se isso é verdade, porque como isso é um crime, não dá para produzir prova disso. Então, é melhor não saber se isso é verdade ou não. Mas eles afirmam com certeza que entre movimentos que adoram as trevas, que adoram o ocultismo, fazem sacrifício de animais e sacrifícios humanos. E eles dizem que quando a gente ouve falar de uma criança de 9 anos que desapareceu, é porque possivelmente ela virou sacrifício. Um jovem de 18 anos, 18, 2 algarismo, 1 e 8, se somar os dois dá 9. Um outro jovem de 27 anos, 2 mais 7 dá 9 também. Eles dizem que esses números, quando aparecem por aí nos jornais, indicam que alguém foi sequestrado e virou sacrifício. Quem vai saber se é verdade, não é?
Porque se a gente afirmar com certeza que é verdade, e se a gente souber quem fez, essa pessoa cometeu um crime, porque no Brasil, sequestro e assassinato é crime, então a gente não sabe. E quem saiu desse mundo e faz essas afirmações, eles não apresentam provas, porque se eles apresentarem, eles vão ser condenados. Mas é muito possível que seja verdade. De qualquer forma, se a gente ignorar isso e olhar só para a Bíblia, nós vamos perceber que na Bíblia as intervenções de Deus na vida do homem estão marcadas pelo número 9. Por exemplo, quando Jesus nos ensina bem-aventuranças em Mateus capítulo 5, as bem-aventuranças são 9 bem-aventuranças, mandando para a gente que só consegue ser bem-aventurado se Deus fizer uma intervenção sobrenatural. Nenhuma das bem-aventuranças vai acontecer se Deus não intervém. Os dons espirituais nomeados por Paulo aos Coríntios, no capítulo 12 da primeira epístola aos Coríntios, Paulo nomeia os dons espirituais, falando de manifestações. E claro, se você ler o meu livro Verdades Fundamentais, vai ver que eu diferencio dons ministeriais de dons espirituais. Dons ministeriais são capacidades para o serviço. Dons espirituais são carismas, são manifestações que Deus opera nas pessoas e através delas. E quando você vai ver o número das manifestações ou dos dons espirituais que aparecem em 1 Coríntios capítulo 12, você descobre que são 9. 9 bem-aventuranças, 9 dons espirituais. Mas tem mais. Quando Paulo escreve aos Gálatas, especificamente no capítulo 5, quando Paulo vai falar do fruto do Espírito, quando ele compara a energia da carne que te leva para o mal, e a energia do Espírito que te leva para o bem, o Espírito de Deus agindo na sua vida, Paulo compara a um fruto. Ele diz: se você anda no Espírito, você vai produzir o fruto do Espírito. E quantas facetas tem o fruto do Espírito? Amor, alegria, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E ele coloca o número 9 de novo. Paulo estabelece para a gente, tanto nos dons espirituais, quanto no fruto do Espírito, o número 9 aparecendo. Jesus, quando fala das bem-aventuranças, coloca o número 9 aparecendo. E com isso, o que eu quero dizer para você é que o número 9 indica céus rasgados e uma manifestação que vai muito além do explicável pelo homem. O número 9 fala de céus rasgados e intervenções que não tinha jeito do homem fazer, que não tinha jeito nem do homem explicar, que não pode ser colocado na conta do esforço humano. É Deus fazendo o sobrenatural. E o desafio que fica para mim e para você nessa última hora, na hora nona. E não, a hora nona, o ponto fixo da hora nona não é agora. O ponto fixo da hora nona no calendário judaico é 3 horas da tarde. Mas para nós que começamos meio-dia mais tarde, a hora nona é agora, porque nós começamos meio-dia. E essa é a 9ª hora de oração e adoração. Eu quero desafiar você a aceitar, se arriscar na fé, de que Deus vai fazer o impossível na sua vida. Eu quero desafiar você a se arriscar pensando, mesmo você que não estava aqui desde o meio-dia, mas
tem um grupo que estava. E você entrou nesse grupo. Então agora, você está no meio do povo que está fazendo 9 horas de oração e adoração. E o desafio é para que você ouse acreditar que Deus fará algo sobrenatural. Você que está online com a gente, o desafio é que você ouse acreditar. A fé é a decisão de acreditar em alguém, especialmente nesse caso, acreditar que a revelação dada por esse alguém é verdade. A fé toma postura de agarrar o que Deus falou, porque foi Ele que falou. E agora, enquanto eu falo, o Espírito Santo está sobrenaturalmente atuando na sua fé e criando em você uma decisão de tomar uma postura, uma decisão de, por que não acreditar? Por que não aceitar isso? O desafio é que você aceite que Deus vai fazer uma visitação sobrenatural para você. O desafio é que Deus vai fazer algo que você precisa que seja feito, mas não tem muito jeito de fazer naturalmente. O desafio é você crer que Deus fará isso. Mas registre uma coisa: um dos problemas que a religião causou na gente é uma tendência filosófica para a meritocracia. O mérito, o merecimento para a gente é muito importante. E aí quando eu falo de os céus rasgarem, de Deus visitar você, de Deus fazer algo na sua vida que não era possível ser feito por puro sobrenatural, sua mente primitiva volta para padrões anteriores construídos em você, e você fala, mas eu não mereço. E eu sei que você espera que eu te convença que você merece, mas eu não farei isso, porque a verdade nua e crua é que você não merece mesmo. E essa verdade é ainda pior: você não merece e não pode fazer absolutamente nada para merecer. Você é completamente indigno da bênção de Deus. Mas não é assim que a gente desmonta o padrão construído na nossa alma pela religião. E por favor, não me interpreta mal, a religião tem as razões dela. Sabe, a religião sempre acreditou que se contar para as pessoas que Deus é acessado de graça, que elas vão se entregar ao mal, porque Deus é acessado de graça. A religião sempre preferiu ameaçar as pessoas e dizer, cuidado com Deus, porque se você pisar na bola, Ele vai te abandonar, Ele não vai gostar mais de você, Ele vai virar a cara para você. Há um tempo atrás, eu cheguei num congresso e tinha uma irmã lutando contra uma criança pirracenta. A menininha devia ter aí uns 3 para 4 anos, e ela estava dando de 10-0 na mãe. A mãe estava perdendo a batalha, a menina pirraçando, e a mãe sem saber o que fazer. Eu cheguei. Na hora que eu cheguei, a mãe aproveitou a minha chegada e apontou para mim e falou para a menina, olha, o pastor chegou. E aí a menina, claro, assustada, parou a pirraça e me olhou assim. E aí rolou aquele contato visual. E a mãe disse, você sabe que o pastor não gosta de menina pirracenta, né? O pastor não gosta disso. Aí eu, percebendo isso, fui lá na menininha, me agachei, olhei bem nos olhos dela assim, nível, porque com criança, se você quer se comunicar, tem que descer. Se você falar de cima para baixo, não tem comunicação. Desci, olhei nos olhinhos dela e falei assim, o pastor é bonzinho. Dei beijinho na testa e fui embora. O que aquela mãe estava fazendo comigo é o que a religião faz com Deus. Na ânsia de controlar, amedronta, faz ficar com medo de Deus. Escuta, Deus não tem interesse nenhum em te amedrontar. E não, você não merece a bênção dele.
possivelmente não vai merecer. Aliás, certamente não vai merecer. Mas o apóstolo Paulo nos consola disso, nos dizendo que é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém tenha do que se gloriar.